Seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Simplifica para você. Hoje o tema é globalização, uma análise sociológica sobre um assunto dos mais requisitados da prova do Enem, no ensino médio e de fundamental importância para a nossa compreensão. Estamos começando ao som hoje, olha só, trilha sonora do filme Guardiões da Galáxia, viu? Para você, curte esse som. Seja bem-vindo, eu sou Adilson Moreira, sociólogo e educador, aguardando o dia em que o Brasil vai se tornar grande potência mundial. Enquanto esse dia não chega, nós estamos por aqui, ainda militando na área da educação, ok? Para poder transformar o mundo num mundo melhor. Gente, eu quero trabalhar globalização com você hoje. Eu quero começar trabalhando essa ideia da globalização, primeiro fazendo uma crítica, porque não há sociologia sem crítica, não há sociologia sem oposição, sem questionamento. O papel do sociólogo é esse, ok? Tentar explicar a sociedade a partir de elementos científicos, mas questionar, sobretudo, indagar e levar uma reflexão. Bom, dá uma olhada nessa imagem aí, uma imagem até muito triste, diga-se por sinal, que é do jovem, né, Alan Kurdi, da criança Alan Kurdi, que morreu na travessia da Turquia para a Grécia no ano de 2015. Você sabe que a questão das migrações no mundo moderno, contemporâneo, elas são muito fortes, né? E aí muitas pessoas saem da Europa Oriental em direção à Europa Ocidental, para países como Itália, Alemanha, França e assim sucessivamente. E aí, numa dessas migrações, numa dessas situações, houve um naufrágio e muitos corpos foram encontrados, né, ali próximo da Grécia. E um desses corpos foi dessa criança, que foi uma imagem muito propagada no mundo inteiro. E aí todo mundo já começou a se questionar e já se falava há muito tempo dessa tal de globalização. O que é essa ideia de globalização? O que nós podemos imaginar e pensar sobre essa história? Antes de mais nada, clica, curte, compartilha esse vídeo com os amigos da escola, do cursinho, da faculdade, com a família, com os afetos e desafetos, ok? Me dá o teu like, eu quero o teu like nesse vídeo, tá? Curte e compartilha e aproveita para se inscrever no canal, para que a gente possa encher a internet com mais pensamento sociológico. Bom, gente, quando se fala da ideia de globalização, a globalização ela tem uma concepção importante. Primeiro, nós temos que pensar a globalização como um fenômeno de múltiplas dimensões. A gente costuma pensar a globalização apenas no aspecto econômico, que é o que mais nos salta aos olhos. As multinacionais, os produtos, a indústria cultural, e todo esse elemento que movimenta bilhões em torno dessa aproximação. Ou como dizia um especialista, a globalização é o aceleramento da interdependência entre os povos. Existe globalização, segundo alguns autores, desde as grandes navegações, do contato Europa, América, Europa, África, e alguns vão dizer até bem mais anterior, quando o próprio ser humano começou a ter contatos com outros povos, né? Mesmo lá na Europa, mesmo na África, dentro do próprio continente, eles começaram a ter essa noção básica e começaram a praticar a globalização, que é essa aproximação, esse mundo vai ficando menor. Mas a globalização é um fenômeno de múltiplas dimensões. Ela é econômica, como nós já citamos, ela significa a quebra de barreiras internacionais, a queda de fronteiras, a diminuição de taxas, de empecilhos, a propagação de empresas multinacionais pelo mundo inteiro. Eu queria citar um exemplo para vocês. Em 89, quando a queda do Muro de Berlim e, em consequência, ali o fim da União Soviética, as empresas norte-americanas começaram a ganhar o mercado que antes era fechado para os países socialistas, né? Para as empresas estatais. Então, elas começam o mundo vai se tornando, e a partir dali começa a se falar mais em globalização, porque aí esse fenômeno econômico começa a se ramificar. Por isso, até alguns especialistas, fica atento para isso, meu caro aluno, caro internauta, vão chamar esse fenômeno de americanização e não de globalização em si, tá? Ele vai dizer que o que vai acontecer é uma americanização do mundo. Os hábitos e os costumes dos povos americanos, da sociedade americana, desculpa, vão começar a perpassar
para o mundo inteiro por conta desse avanço das empresas e das multinacionais como um todo. Mas não somente é um fenômeno econômico, ele implica um fenômeno social, que é o caso das migrações, etc. É um fenômeno político, porque começa a influenciar o mundo inteiro. A política de um país começa, né? Olha aí, por exemplo, o consenso de Washington, olha aí o neoliberalismo, olha aí as políticas de contenção de gastos, etc., que os países do mundo começaram a adotar. Então, é um fenômeno econômico, social, político e cultural, porque o mundo passa a ter essa noção toda da chamada globalização. Então, fique atento para uma primeira concepção de globalização que a sociologia vai bater em cima, vai criticar, né, e vai atuar contra, que é o quê? A ideia de globalização como pensamento único, como pensamento, aquela ideia evolucionista, estabelece a globalização como um processo natural e benéfico para a humanidade, ok? Presta bem atenção que isso aí é muito fruto do marketing norte-americano, da propaganda e da ideologia capitalista, que trabalha essa lógica, essa ideia da evolução, né? Da concepção, a globalização como um processo natural e benéfico para a humanidade. Vejam só. Bom, um dos grandes defensores dessa concepção é o Marshall McLuhan, que é esse camarada que está embaixo, espero ter falado o nome correto, ok? Que vai trabalhar a concepção de aldeia global, que é um texto, que é uma concepção que ficou muito famosa no mundo, a aldeia global. Justamente, eu lembro de uma questão antiga de vestibular que trabalhava a globalização, que mostrava vários desenhos do planeta Terra, ele ia diminuindo, né? O planeta, e lá embaixo uma antena parabólica, naquela época representando o avanço das telecomunicações, o avanço dos transportes, a tecnologia avançou tanto que o mundo, parece que se tornou menor, as fronteiras foram sendo derrubadas, né? Uma notícia que antes demorava 2 meses para percorrer o globo, por exemplo, como o assassinato de John Kennedy, que demorou aí vários dias, várias semanas. Hoje em dia, em questão de segundos, o mundo inteiro está sabendo. É possível fazer o trajeto entre Nova York, Londres, Londres e Nova York no mesmo dia, em até poucas horas, bom, diríamos nós, porque houve encurtamento. No entanto, toda essa transformação tecnológica, né, a tecnologia, etc., não é para todos. E aí vai as nossas críticas à globalização, tá bom? O que ocorre é um processo de dominação capitalista, ocorre uma concentração do lucro, uma homogeneização dos padrões culturais que interessa à elite global, a uma burguesia endinheirada, a uma elite financeira do mundo inteiro. Interessa que as pessoas passem a consumir Coca-Cola, fast food, os modos de vida no vestuário, nos carros, a celulares, etc., mas a riqueza fica concentrada para alguns. Então, na prática, o pensamento único vai ser combatido na sociologia, nas ciências humanas e sociais. E aí nós trazemos para esse debate aqui essa grande figura, que é um ícone da intelectualidade brasileira, que é a figura do Milton Santos, geógrafo brasileiro, ok? Uma pessoa renomada nos seus textos, nas suas publicações no mundo inteiro. E o Milton Santos vai fazer essa crítica ao pensamento único. Ele vai fazer uma feroz oposição ao pensamento único, ok? Nesse contexto, justamente por dizer que a globalização não é um pensamento, não é uma evolução linear, não é algo natural, como diz ali a forma de pensamento único, né? Um progresso, etc. Ele pensa muito a globalização a partir de uma visão mais da distribuição de rendas, da distribuição de poder, de como está concentrado no mundo, como a globalização, com o passar do tempo, produziu uma concentração extrema de renda. Você tem alguns nichos, você tem ali uma porcentagem da população mundial extremamente rica, extremamente poderosa, os bilionários. Aí o que cabe aos meros mortais, né? Aos milhões e aos bilhões pobres, etc. Admirar, olhar para o topo da pirâmide, né? E dizer, poxa, gostaria de ser como eles, gostaria de estar no lugar dele. Não se luta por uma transformação
da pirâmide, do status quo e da sociedade como todo. O cara quer chegar lá no topo. Daí serve com propósito capitalista nessa ideologia, por exemplo, a revista Forbes, que coloca as fortunas do mundo, né? E aí coloca os caras esbanjando dinheiro nos seus iates, com suas Ferraris, e assim sucessivamente. E o sistema capitalista coloca a ideia da tal da meritocracia, né? Ah, ele chegou lá por mérito próprio, etc. Você pode chegar também e trabalha essa ideologia com a massa pobre e com a massa capitalista, né, de trabalhadores. Então, Milton Santos vai trabalhar essa lógica a partir da relação de renda e de poder. Ele vai dizer que a globalização nada mais, nada menos é do que uma propaganda, porque ela tem um caráter ideológico, ela é um estágio do sistema capitalista que corrobora o lucro e corrobora a acumulação de capitais, os ganhos capitalistas como um todo. Então, esse caráter ideológico é o que marca na visão do Milton Santos. Então, ele tem uma elite beneficiada, elite essa, inclusive, porque não existe, na visão de alguns, burguesia internacional ou burguesia nacional. O que existe é burguesia. Então, a elite local, em consonância com a elite internacional, que os interesses são os mesmos, lucram, ganham, usufruem dessa ideologia e vão explorando mão de obra como um todo, né? Ela vai sendo pouco a pouco disseminada essa ideologia por conta de uma elite que é beneficiada. Mas ele vai dizer que, em grande parte, o que vai acontecendo é que a globalização vai deixando um rastro de desemprego e miséria na sociedade. Acho que isso é fato, ok? Globalização provoca isso porque vai quebrando, por exemplo, a economia de algumas sociedades, a indústria, né, melhor dizendo, e vai ampliando a questão das multinacionais que vão explorando de uma certa forma. Olha essa imagem aí embaixo, ó. Essa charge, perdi meu emprego para um robô. E aí o robô está do lado, fui trocado por um modelo com alguns megabytes a mais, ok? O capital sempre trabalha no intuito de renovar e obter mais lucro. Então, qual é a lógica a partir da figura de Milton Santos? A lógica é trabalhar uma globalização mais humanizada, ter uma globalização mais humanizada, essa concepção. Entender que a globalização não é só um fenômeno econômico, não é só lucro, empresa, passando por cima de tudo. Entender que a globalização ela é uma mistura crescente de povos, culturas e costumes. E que essa mistura crescente de povos tem que levar em consideração o fator humano, as pessoas. Nós temos que nos importar. Daí a preocupação lá do início do material, da criança morta na praia, com os imigrantes, com as pessoas que têm que sair dos seus lugares para ir para tal, né, para um país em busca de vida. Por que não fortalecer a economia daquele país para que as pessoas possam não avançar para outros lugares? Então, ela é uma mistura de povos, ela demonstra uma sociodiversidade muito grande, ok? Porque aí se leva em consideração isso, e aí diga não à xenofobia, né? Tem vídeo sobre xenofobia aqui no canal para você entender esse conceito também, mas começa a se multiplicar a uma variedade. Vamos ter cidades no mundo como Nova York, como Tóquio, como São Paulo, com uma rica diversidade cultural, recebendo pessoas, imigrantes de diversos cantos do mundo, ok? Para sobreviver, para trabalhar, para prosperar e etc. E aí, em parte, nós temos também que lutar pela emergência da cultura popular, porque o que ocorre é, diante dessa globalização, há um massacre de culturas locais, há um massacre de uma cultura nacional, ok, de uma identidade nacional, em prol de uma identidade global, aquele processo de homogeneização que a gente pediu, né, que a gente falou naquele exato momento lá nos slides anteriores, ou seja, nós assimilamos muita cultura norte-americana, muita cultura, filmes, séries, músicas. Então, esse processo vai transformando aí. Por isso, nós temos, em alguns momentos, Black Friday, né? A pessoa já comemora Dia de Ação de Graças. Então, é uma série de coisas que vai sendo transformada, sendo enculturada, né? Halloween na nossa sociedade, e aí a cultura local vai sendo, né, suprimida como um todo. E essa globalização vai gerando, olha só aqui, ó, as desigualdades. Uma delas é a desigualdade social. Tá aí, ó. Filho, um iPad para você.
né? E aí o filho do pobre, filho, você vai e pede, né? É justamente essa a concepção. Bom, com o passar do tempo, o mundo vai se modificando, vão surgindo, na medida que a globalização foi avançando nos anos 90, sempre houve movimentos de resistência e protesto contra esse processo de globalização da maneira como é levado, né? Com grandes acúmulos, grandes fortunas, em detrimento de uma grande massa pobre e miserável no mundo. E vejam só, não é o professor Adilson Moreira que está tirando isso da cabeça dele, não, tá bom? Os mecanismos internacionais, os grandes institutos, eles comprovam isso, eles mostram os dados, que a desigualdade social aumentou em algumas décadas no mundo inteiro, fruto de um modelo, de um processo de globalização que estava sendo levado a cabo, sendo efetivada, né, dessa forma desigual. Então, começou a surgir no mundo inteiro, olha aí, processos de oposição à globalização, movimentos nacionalistas, porque, como eu falei, a globalização acabou sendo uma imposição de valores e de culturas externas, quebrando, né, culturas nacionais, etc. Movimentos anti-globalização que começaram a surgir não só num país, mas com sede em vários países, tá? E, inclusive, esses movimentos anti-globalização, alguns deles como sendo movimentos ambientais, né? Quebrando alguns paradigmas, lutando e resistindo contra algum avanço de algumas situações mundo afora, tá bom? E aí, esse tipo de oposição começou a se fundamentar na mudança de hábito que começou a ter na época. Eles começaram a mudar algumas situações básicas e essas situações, né, por exemplo, vieram com o advento da tecnologia. Nos anos 60, começou a haver a revolução tecnológica, tá? Começaram a surgir os computadores. A partir dos anos 90, o advento da internet. Aí começaram a vir as mobilizações pela internet anti-globalização, que é até um negócio meio contraditório, né? Se você pensar bem, que a internet ela é fruto da globalização, e os caras, para fazer uma luta global, global, eles começam a resistir contra esse processo todo chamado de globalização. Um exemplo, a gente pode citar aqui, é a Primavera de Praga. Mas quando ele cita lá a internet, o celular, as mudanças tecnológicas, é para dizer o seguinte, por exemplo, nesse caso, em muitos países do mundo, a mídia ela ainda era dominada pelos governos, né? A mídia estatal. A mídia controla, a mídia censura. Então, o advento da internet, os celulares, permitiu com que as pessoas pudessem se mobilizar, olha só, se comunicar pela internet para combinar movimentos, para se organizar, para lutar e assim sucessivamente. Ou seja, o advento da globalização também permite uma oposição, tá, a esses elementos todos que ocorrem. E aí começaram a trabalhar o mito da globalização, né? Trabalhar a ideia de globalização como mito. Um dos pensadores mais fortes nesse sentido é esse senhorzinho aqui, dá uma olhada aí no perfil dele, ok? É o José Maria Gomes. Esse pensador ele vai dizer, olha, a globalização é uma ferramenta a serviço das novas estratégias de acumulação. Então, começou a se negar a ideia do pensamento único e começou a se trabalhar a ideia de globalização como instrumento de dominação da elite, um instrumento de dominação da burguesia mundial, ok? E aí ele começa a trabalhar, o José Maria Gomes, como foi produzido o mito da globalização, tá? A partir dos anos 80, com aquele discurso neoliberal, nós temos um vídeo aqui para trabalhar sobre neoliberalismo para você também entender isso, principalmente vindo do neoliberalismo norte-americano dos anos 80 ali com Ronald Reagan, que começa a trabalhar essa ideia, aí repito, né? Você tem todo aquele contexto de fim da Guerra Fria, dissolução da União Soviética, no início dos anos 90, e aí, o advento das indústrias norte-americanas, dos conglomerados norte-americanos em mercados que antigamente eram fechados por conta do socialismo. Então, você vai ver filmes, por exemplo, você vai ver produções cinematográficas mostrando isso, a Coca-Cola chegando em alguns lugares, né? Eu vi um documentário que mostrava o fim da União Soviética e mostrava o pessoal vendendo as medalhas de soldado, o cap,
como recordação, e mostrava a chegada das indústrias norte-americanas, do fast food, né? Não vou dizer o nome aqui para não dar merchandise aí, porque tem que fechar o contrato de patrocínio aqui com o canal para a gente poder divulgar. Mas o refrigerante famoso, né? O jeans, todo esse processo aí, ó, começa a entrar e começa, né? Os carros e assim vai. Então, o discurso liberal norte-americano ele começa a avançar nesse sentido. As grandes corporações internacionais visando lucro, já falei, vão invadindo, quebrando fronteiras, quebrando legislações nacionais, se implantando em nome do emprego, em nome da estabilidade econômica, flexibilizando leis trabalhistas, vão levar suas filiais para países com baixa proteção trabalhista, com mão de obra barata, para garantir a lucratividade desses produtos. E aí, essa ampliação do mercado, em parte, começa a significar o fim do Estado-nação, né? Em parte. Isso aí porque a gente está falando do final dos anos 90 e início dos anos 2000, que aí se fortalece a União Europeia, por exemplo, né? Começa a se formar os blocos regionais, que é tema para uma outra aula aí, mas que nos dias atuais, nós estamos aqui em 2021, já começa a enfraquecer a União Europeia e o Estado-nação começa a ser impactante novamente. Aí uma charge sobre globalização para você analisar. Esse recurso eu acho muito interessante, né? É um recurso didático, é uma forma de ensinar, onde você tem aí uma ironia dessa tal de globalização, ou seja, a globalização, o que globaliza são os problemas ambientais, econômicos, né, etc. Centraliza a riqueza, daí os Estados Unidos terem um alto índice econômico, de emprego, de moradia, de riqueza, né? Em parte é concentrado dessas filiais que mandam para lá, olha aí, esse lucro, né? Esse capital. E aí sobra para os outros, como demonstra a charge, as migalhas, né? E assim sucessivamente. Então, a ideia aqui que foi surgindo com essa oposição ao sistema capitalista e à globalização é trabalhar uma outra globalização. Seria possível uma outra globalização, meu caro aluno, meu caro internauta, você que me acompanha, seria possível uma outra globalização, uma outra concepção? Então, essa outra globalização estaria um pouco mais voltada, e aí não somente para a questão econômica, estaria voltada para a questão da cidadania, né, associada ao consumo, e menos associada aos direitos sociais. Isso é o que ainda se coloca. Por isso que no mundo inteiro e no Brasil, por exemplo, houve um avanço do direito do consumidor, que aí passa a se olhar o indivíduo não como cidadão, detentor de direitos plenos, mas como consumidor, tá? É importante para o mercado global, para o sistema capitalista, para a globalização, olhar a pessoa como consumidor. E aí esse consumidor dotado de direitos, ok? E não mais aquela lógica dos direitos sociais somente, tá? Bom, alguns aspectos negativos desse processo, dentre vários, são os países pobres, né, que são explorados no sistema capitalista, servem só de mercado consumidor para tecnologia ultrapassada, né? Quando chega aqui uma tecnologia já está suprimida, já está atrasada nos países europeus, nos Estados Unidos, né? A exploração da força de trabalho, como eu disse, mais barata, essa charge representa um pouco essa lógica. Um está dizendo aceito comida, o outro aceito euro, dólar, iene e pesos, ou seja, a ideia da miséria, da mendigância, começa a ser vista com naturalidade. O sistema global capitalista vai dizer que é o mendigo que não se esforça, é ele que não quer sair dessa situação, entendeu? Nunca a culpa é do sistema, tá? Então ocorre uma exploração da força de trabalho, ok? Nesse sentido. Vejam só, meu caro internauta, não estou dizendo que aqui tem que mudar o sistema capitalista, mas alguns modelos de desenvolvimento eles podem ser alterados, ok? Bom, a união da elite local com o capital internacional para exploração de recursos naturais, está aqui, ó, acompanha comigo na tela, ok? Para os baixos salários e a utilização de trabalho infantil na sociedade como um todo. Aí mais uma charge para você dessa globalização. Olha como as fronteiras não caíram, né? Essa charge aí é uma representação
da dificuldade dos brasileiros e de outros entrarem em alguns países do mundo, né? E quais são esses requisitos para entrar no seu país? Ele diz, não ser brasileiro, tá bom? Recentemente, o governo do Brasil liberou a entrada de norte-americanos, mas os norte-americanos não responderam com a mesma intensidade. Bom, e aí, diante dessa oposição ao sistema global, ao sistema capitalista, que foi surgindo, que foi aparecendo pouco a pouco, eles começaram a trabalhar a ideia de um outro mundo é possível, né? E aí começaram a, basicamente, criar concepções. Surgiu nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, o Fórum Social Mundial, com a ideia um outro mundo é possível, tá bom? Nessa época estava muito intenso o debate nisso, porque nós temos o Fórum Econômico Mundial, que são as grandes potências do mundo, as grandes fortunas do mundo, eles começaram a criar a ideia de uma oposição a esse sistema globalizado tão excludente e tão acumulador, ok? Acabou caindo um pouquinho de fala, né, e etc., mas ainda existe o Fórum Social Mundial, e aí ele ainda trabalha essas possibilidades de uma terceira via, hoje fala-se muito em terceira via, né, um capitalismo social, quem sabe para diminuir essas ideias. E aí, finalmente, para finalizar, as críticas à globalização, tá? Ou seja, essa crença irrestrita no progresso, essa concepção evolucionista da história, tá? E aí o surgimento dos movimentos que passaram a ser de oposição a essa ideia de globalização como um todo, que é o movimento ambiental, sindical, feminista e suas oposições em geral, tá bom? Olha essa charge aqui como chama a atenção, como nem todos os países do mundo, os povos do mundo, participam da mesma forma na globalização. A festa da globalização, ó. Sejam bem-vindos ao mundo globalizado. No entanto, alguns entram aqui, né, passam pela entrada de serviço, que é o que acontece muito com os latinos nos Estados Unidos. Eles são odiados, mas necessários, porque fazem o trabalho daqueles que não querem fazer o trabalho sujo, de limpar as latrinas, de levar o cachorrinho da madame para passear e assim sucessivamente. Ok? Espero ter ajudado você nesse vídeo sobre globalização, nessa análise sociológica sobre globalização, tá bom? Eu peço o teu apoio, a tua ajuda para o canal Simplifica. Clica aí, curte, compartilha e vamos cada vez mais avançar rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Ok? Tchau!